Bom, então, para que conste na gravação, eu vou repetir. Nós daremos continuidade hoje ao estudo do Evangelho, lendo do seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 e 13, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. No mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado.
A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem. Esse item, motivos de resignação, encontra-se no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas não é o primeiro item do capítulo. Então, esse capítulo começa com um item chamado Justiça das Aflições. Depois, causas atuais das aflições. Depois, causas anteriores das aflições. Depois, esquecimento do passado, e aí vem motivos de resignação. Essa página que eu acabei de ler faria muito pouco sentido para quem não conhecesse e aceitasse o que está escrito nas anteriores. Então, nesse item Justiça das Aflições, Kardec expõe o seguinte pensamento: nós cremos em Deus e entendemos que Deus é um Pai justo, amoroso e que Ele é onipotente. Se Ele é justo e amoroso, Ele deseja o nosso bem e quer que se faça justiça. Se Ele não fosse onipotente, isso poderia ser apenas um desejo inatendido. Contudo, além de desejar profundamente o nosso bem, a nossa felicidade, de desejar que justiça seja feita, Deus tem poder para que isso se realize. Portanto, acreditar que nós podemos ser injustiçados significa acreditar ou que Deus não deseja que a justiça se cumpra, ou que, em desejando, não tem poder para fazê-lo. Nós não aceitamos nenhuma coisa e nem outra. Nós aceitamos que Deus é, de fato, infinitamente bom e justo. E aceitamos também que ele tem poder para cumprir a justiça. A consequência natural disso é nós não podemos ser injustiçados. Mas muitas vezes nós passamos por experiências na nossa encarnação que nos fazem ter essa sensação de estarmos sendo injustiçados, porque nós nos deparamos com um sofrimento cuja origem nós não conhecemos. Não entendemos por que isso está acontecendo conosco. Olhamos para a nossa vida atual e não vemos coerência em estarmos enfrentando determinada situação de dor. É importante que nós sejamos honestos conosco mesmos. Às vezes, os sofrimentos que nos batem à porta são o resultado
de uma imprudência nossa, de um mau comportamento nessa própria vida. E, às vezes, não queremos admiti-lo, considerando mais confortável procurar outrem para culpar pelos sofrimentos que nos acodem. Então, muitas vezes, as causas dos nossos sofrimentos estão nessa própria existência. Contudo, há que se considerar que há sofrimentos que realmente fogem dessa situação. Então, uma criança que já nasce com uma doença, uma má formação, o que essa criança pode ter feito nessa vida para ser acometida desse sofrimento? Então, voltamos ao item anterior, justiça das aflições. Se eu creio em Deus, creio que Deus é um Pai justo e amoroso e que Ele tem poder para executar os seus desígnios, e eu não encontro nessa vida algo que justifique determinado sofrimento, eu preciso aceitar, então, que essa vida não é a minha primeira experiência aqui na Terra. Que essa vida nada mais é do que numa grande sucessão de experiências aqui na Terra. O que faz sentido por diversas razões. Então, a mim, que nasci numa família espírita, recebi essa orientação espírita, para quem a reencarnação sempre fez parte do meu modo de encarar as coisas, a mim me parece muito difícil alguém que vive nesse mundo, diante das coisas que acontecem aqui, acreditar que nós temos uma única existência carnal e que, ao mesmo tempo, existe um Deus e que Ele é bom e é justo. Eu não consegui ainda, até hoje, penetrar o modus operandi de uma mente que conhece as coisas como elas acontecem no mundo, que, ao mesmo tempo, acredita que Deus é bom e justo, mas que Ele nos deu uma única existência. Isso deixa muitas perguntas sem resposta. Isso não faz sentido. Isso significa desvirtuar o sentido de justiça de tal modo que justiça deixa de significar justiça. Porque as pessoas se encontram em condições absolutamente diversas. Umas muito favoráveis e outras muito desfavoráveis. E nessa única existência as pessoas teriam que todas fazer a mesma escolha correta, mesmo tendo partido de condições tão diferentes. Condições econômicas, condições sociais, condições físicas, até mesmo de tempo de vida. Então, há pessoas que permanecem do erro durante muito tempo e mais velhas se arrependem e se modificam. Mas há outras que desencarnam jovens. E aí você diz, puxa, mas e se essa pessoa tivesse mais tempo de vida, não poderia também se transformar e fazer as escolhas certas? Mas ela foi retirada daqui mais cedo. É justo? Então a reencarnação, ela se impõe, independente de qualquer outra evidência que nós tenhamos, independente de haver pessoas que se recordem de vidas anteriores, que essas recordações tenham sido pesquisadas, analisadas, confrontadas, confirmadas, independente de tudo isso. O simples fato das coisas acontecerem como elas acontecem e nós sabemos, faz com que só seja possível a existência de um Deus bom e justo e onipotente se nós reencarnamos.
Porque só numa vida anterior nós podemos encontrar as soluções para determinadas questões dessa vida. Por que tanta desigualdade de condição se no final temos que fazer as mesmas escolhas? Não parece justo. Então, se isso é verdade com relação aonde nós temos que chegar, isso é verdade também com relação àquilo que nós encontramos aqui. E aí vem, então, o item causas anteriores das aflições. Isso faz sentido. Se eu entendo que essa vida é a continuação de uma outra vida, de outras vidas, e quando eu digo vida, eu estou falando de existência terrena, porque a vida é uma só. O espírito não morre. Só o corpo que morre. O espírito continua. Não há solução de continuidade. Assim como nós não imaginamos que nós somos muitos porque dormimos e acordamos, dormimos e acordamos, dormimos e acordamos. Somos sempre a mesma pessoa. A gente troca de corpo, continua sendo a mesma individualidade. Nascendo em condições diferentes, em meios diferentes, mas a mesma individualidade. E essa vida vai encontrar condições, nós vamos enfrentar situações relacionadas com aquilo que nós plantamos no nosso passado. Isso é justo. Isso faz sentido. Mas quando eu digo justo, não é só no sentido de que eu fiz e eu pago. Imaginar que eu cometi erros no passado, encontro sofrimento nesse, significa entender que Deus, que quer a minha felicidade, e que depositou a minha felicidade no desenvolvimento das minhas virtudes, se Deus permitisse que eu errasse, que eu cometesse crimes contra a sua lei, e não sofresse, eu não deixaria de errar. O sofrimento não é simplesmente um castigo de Deus, uma punição à falta cometida. O sofrimento é um instrumento didático de Deus, nos mostrando não é bom agir dessa maneira. Você precisa reformular suas posturas. É diante da adversidade que essa necessidade se impõe e que nós fazemos as mudanças necessárias para o nosso aperfeiçoamento e, consequentemente, para a construção da nossa felicidade. Ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém desenvolve nada sem enfrentar a adversidade. Então, vou contar mais uma vez uma história que eu gosto muito de contar. Me lembro que era o início do ano e eu sou professor de uma instituição que todo início de ano convidava alguém para fazer uma palestra assim, de abertura, uma espécie de aula inaugural para professores, pais, alunos. E houve palestras interessantes, outras nem tanto. Mas daquela vez a palestra ia ser de um técnico de vôlei. Eu fiquei pensando, puxa, eu sou professor de física, o que eu vou aprender com um técnico de vôlei? Vou lá ficar sentado amanhã ali, falando lá de vôlei. Tudo bem. Eu fui assistir. Já me impressionou muito o preparo e a formação do Bernardinho, que é um dos maiores vencedores que a gente tem no esporte nacional. Sujeito com muita leitura, muito preparado, muito estudioso. Mas eu me lembro dele contando que houve uma época em que ele dirigia a seleção feminina, porque ele esteve à frente das duas, da masculina e da feminina, e foi muito vitorioso em ambas. Mas na época que ele dirigia a seleção feminina, naquela época a maior rival da seleção brasileira eram as chinesas. E o Brasil estava disputando um campeonato lá fora. E ia pegar as chinesas antes da final. Então é como se fosse uma final antecipada, né? Porque eram as duas maiores seleções da época. E aí eles estavam num país acho que do leste europeu, era disputa lá por lá, um lugar muito frio, e tinha um lago na cidade. E aí ele virou para as meninas antes do jogo com a China e disse o seguinte, olha, se vocês vencerem esse jogo, eu me jogo no lago. E aí, vão lá, se prepararam, treinaram, jogaram, um jogo super disputadíssimo, super emocionante. E as brasileiras venceram. E vocês já devem ter visto, né? Quando acaba o jogo que elas ganham,
Elas saem correndo, se abraçam, aquela felicidade, aquela alegria. Naquele jogo, fizeram o último ponto, saíram correndo em direção a ele, ele foi, né, assim, todo feliz, né, querendo abraçar, e elas vieram todas, Lago, Lago, Lago. E aí, o que isso quer dizer? Elas tinham um reconhecimento ali, mas nenhum de nós que está aqui agora foi treinado pelo Bernardinho. Eu tenho certeza que não deve ser fácil. Ele era duro na queda. Mas vocês conhecem algum técnico que tenha vencido tanto quanto ele? Ele conta que quando era jovem, era ainda jogador, antes de ser técnico, ele e o irmão jogavam no mesmo time. Ele era muito briguento e tal. E toda vez que ele e o irmão se desentendiam, o técnico mandava ele pro vestiário. E o irmão continuava jogando. Aí um dia ele confrontou o técnico, ficou chateado. Toda vez que tem confusão, eu é que saio. Aí o técnico falou, olha, porque eu sei que você vai voltar. O seu irmão, se eu mandar, pode ser que não volte mais. Isso mostra determinação. Alguém disposto a enfrentar a adversidade para construir aquilo que a gente sabe que ele construiu. Então, as meninas, eu acho que aquele grito lago, lago, significa um certo sentimento de desfavor. Você tem que sofrer um pouquinho do que a gente passa contigo. Mas a gente tem notícia de alguém que foi treinado por ele e disse, não, eu não quero mais esse técnico, me arrumo um mais tranquilo. Não tem. Por quê? Porque sabiam que com ele era sofrimento, mas era chance de vitória. De muitas vitórias. E é assim na nossa vida. Se a gente quer moleza, tudo bem, mas vai ser difícil a gente crescer sem enfrentar a adversidade, sem enfrentar a dificuldade. Não é? E Deus sabe disso também. Ele quer o nosso crescimento, porque a gente não alcança plenitude, a gente não alcança felicidade, a gente não alcança a serenidade, a paz que a gente deseja, sem esse desenvolvimento interno. É muito interessante que eu não tenho dúvida de que os espíritos bons merecem mundos melhores. Mas se a gente olha aqui para a Terra, a gente vê que pessoas que enfrentam as mesmas situações têm níveis muito diferentes de felicidade. Tem gente que nem tem uma condição assim tão difícil e reclama de tudo, nunca está satisfeito, nada agrada. Tudo que os outros fazem, a pessoa encontra um defeito. Nada está bom, nada atende. Não está feliz com a família, não está feliz com os filhos, não está feliz com a esposa, não está feliz com o marido, não está feliz com o chefe. Se você perguntar como é que estão achando, sempre assim, né? Pois é, nunca está satisfeito. Outras pessoas que a gente conhece, que a gente olha assim, nossa, que vida difícil. Mas você fala com a pessoa, está sempre bem, está sempre sorrindo. Quer dizer, o que é isso? Isso é indicação de que a felicidade ela está muito, muito mais associada às nossas condições interiores do que a possíveis condições circunstanciais nas quais a gente se encontra. É claro que, né, não, eu tem uma doença terrível que me faz sentir dores atrozes, isso vai trazer um sofrimento, sem dúvida. Né? Mas, de um modo geral, o que a gente percebe é que a pessoa ser serena, ser tranquila, ser até alegre, está muito mais ligada à maneira como ela encara as coisas do que as coisas em si, do que as situações em si. Então, eu me lembro que durante alguns anos da minha vida, eu vivi com uma pessoa que cuidava de mim e dos meus irmãos, que meus pais eram separados, e nós ficamos com meu pai tinha que trabalhar, e às vezes trabalhava como consultor viajando o Brasil. E nós ficávamos com essa senhora, com a Rosa, em Petrópolis. A família dela morava no morro, em Madureira, e ela ficava lá a semana toda em Petrópolis cuidando dessas 3 crianças. Né? E a gente dava trabalho. E aí eu lembro que a semana toda era a Rosa, vou contar pro seu pai, vou contar pro seu pai. Nunca fez uma queixa da gente. E aí tinha uma filha que não parava em emprego nenhum, e aí vinha o carnaval, largava tudo, daqui a pouco estava grávida de um, daqui a pouco de outro. E a Rosa preocupada, querendo entender a filha, mas estava a semana com a gente lá e cuidando da gente.
e o carinho, a paciência com que ela sempre... Eu não tenho registro de ouvir aquela mulher reclamando de nada da vida, nunca. Em nenhum momento. Às vezes eu olho para a minha vida e penso, puxa, quantas vezes eu já reclamei, quantas vezes eu já me chateei. E aí eu lembro da Rosa, que ficou viúva, que criou sozinha aquela filha, depois uma filha que deu um monte de trabalho para ela, com os netos que vieram, e ela querendo estar junto da filha e dos netos, mas tendo que cuidar de 3 pestinhas lá em Petrópolis para poder se sustentar. E com o maior carinho chegava da escola, ia trocar de roupa, quando eu o prato já estava pronto na mesa, comida. Uma vez um amigo foi lá em casa almoçar comigo e perguntou, Marcelo, você não quer trocar a Rosa pela minha avó, não? Comida maravilhosa, nossa, que delícia de comida. Pessoa, eu lembro que a gente juntava moedinhas e aí dava para Rosa, aquele potinho cheio de moeda, aí enchia o congelador lá de sacolé, ela ia na feira, comprava fruta, fazia sacolé, não era anilina, não era king, não era fruta de verdade. E ela fazia isso para as crianças do morro, porque ela dizia que esses meninos têm que ter acesso a alguma coisa boa também. Então a gente vê que a maturidade espiritual, a maneira como a gente encara a vida, faz muito mais diferença no nosso grau de satisfação, na nossa felicidade, do que o mundo da nossa... A gente fica querendo culpar tudo fora de nós. Né? Por que você não é feliz? Ah, porque isso ainda acontece, que esse mundo é muito violento, que as pessoas não me entendem, que tem muita maldade, que eu sofri uma calúnia. A gente lembra do Chico, né? Quando houve aquela entrevista com ele, aqueles 2 repórteres foram lá, disfarçados, fizeram aquela entrevista, depois saiu uma reportagem enorme na revista Cruzeiro, uma reportagem caluniosa sobre ele. Ele ficou muito triste. Imagina uma pessoa tão boa que só fazia o bem para os outros. Aí os sujeitos vão lá, entram na casa dele, são bem recebidos, depois falam um monte de mentira dele. Imagina o desgosto, né? A tristeza que deve ser, e dizendo coisas injustas sobre ele. O sentimento de injustiça é uma coisa muito... mexe muito com a gente, é muito ruim. Se sofrer sabendo que é culpado, já é ruim. Mas sofrer achando que não tem culpa é quase insuportável. A gente acha é muito ruim de engolir isso. Né? Mas eu não fiz nada e está acontecendo, não é justo. A gente fica com muita raiva. E aí o Emmanuel chegou para o Chico, mas você só foi para o Cruzeiro, Jesus foi para a cruz. E aí o Chico acho que entendeu e passou a se resignar. Tanto se resignou que depois disso outras pessoas o caluniaram em outras situações, e a Federação Espírita Brasileira muitas vezes quis tomar a dianteira da defesa do Chico, e o Chico dizia, não me defendam, não precisa ninguém ficar escrevendo artigo, rebatendo, me defendendo, não façam isso. E a gente sabe que a vida dele foi a defesa dele. Não. Mas você pensa, poxa, não é injusto? Marcelo, Foi. só uma partezinho, é que Claro. tem gente muito nova aí que não sabe o que é o Cruzeiro. O Cruzeiro não é a escola onde eu dou aula, era uma revista, né? Como tem a Veja, a Época, então tinha essa revista Cruzeiro, uma revista de grande circulação, né? Uma revista muito importante, circulação nacional, né? Então, eu entendo perfeitamente a chateação do Chico, né? Mas a gente sabe que as coisas, nada acontece por acaso, né? Então, se o Chico não tinha lá no passado dele alguma coisa que justificasse passar uma calúnia, ele então aceitou as dificuldades que a vida lhe trouxe para nos servir de exemplo, porque nós certamente temos justificativas no nosso passado para as coisas que a gente está passando. E aí vem então a pergunta, mas se o motivo da gente estar sofrendo está no passado, por que a gente não lembra? Porque se lembrar, você pelo menos acalmava o coração. Então eu não vou ficar feliz com o sofrimento batendo na minha porta, pelo menos eu vou dizer, não, mas eu fiz por onde, então tá bom, vá lá. É justo, tudo bem. Não é agradável, mas é justo. Mas a gente não lembra. Mas
Por que Deus, então, não permite isso? Não deixa a gente lembrar, não ia facilitar as coisas? Bom, eu até acho que eu e vocês somos relativamente inteligentes. Mas Deus é a inteligência suprema. Se ele fez assim, tem um bom motivo. E acho que, para nossa sorte, o motivo não é difícil de entender. É claro que estudo do Espiritismo e leitura tornam isso mais fácil de entender. Então, me lembro que uns anos atrás, acho que foi no Boa Nova, me convidaram para fazer um estudo sobre exatamente esse item, esquecimento do passado. E aí eu estava lendo um livro na época, Entre a Terra e o Céu, e achei que ele se encaixava perfeitamente. Não vou poder reproduzir a história, que é muito longa, envolve muitos personagens, mas basicamente um grupo de personagens que viveu uma trama durante a Guerra do Paraguai, cometeram equívocos, traição, assassinato, suicídio. Bom, e esses espíritos se reencontram mais tarde numa nova encarnação. E eles traziam muitos débitos, muitas dívidas, né? Precisavam se reajustar. A história vai se desenrolando, continuam acontecendo problemas, dificuldades de relacionamento e tudo. Eles começam a pagar, né, a sofrer as consequências dos erros que cometeram na vida anterior, durante a Guerra do Paraguai, naquele período da Guerra do Paraguai. Mas, apesar disso, eles vão conseguindo se encaminhar bem, vão conseguindo superar as adversidades e vão se entendendo, vão se resolvendo, né? E eu me lembro que, quando eu desenvolvi o estudo, o que eu fiz? Eu contei a história atual, contei a história anterior. Então, mostrei, olha, aqui, olha só, 3 amigos que se apaixonam por uma mesma mulher, ela fica com um, aí trai o primeiro com o segundo, depois trai o segundo com o terceiro, aí um se mata, o outro sai todo chateado. Uma confusão danada, aí um vai e aí encontra um outro sujeito casado e envenena o sujeito para ficar com a mulher dele. Nossa, só um monte de coisa ruim. Esse pessoal volta e, mesmo sofrendo as consequências do passado, vão conseguindo se levantar e se reajustar e superando as dificuldades. Mas tinha caso lá de traição e assassinato entre eles. Aí eu digo, pessoal, esse pessoal que está aqui é aquele de lá. Esse fulano era esse aqui, essa Beltrana era aquela de lá. Vocês acham que eles iam conseguir esse reajustamento? Iam conseguir se aproximar? Porque quando você sofre o mal de alguém na outra vida, você pode não lembrar conscientemente. Mas inconscientemente a gente lembra, porque é uma espécie, a gente sente uma espécie de repulsa, né? Uma antipatia, que normalmente está associada a uma experiência ruim no passado. Assim como pessoas que nós gostamos, que fizeram parte das nossas boas relações do passado, são simpatias naturais, a gente encontra com elas e não sabe, conhece nada da pessoa nessa vida, nunca conviveu, mas conhece e, puxa, gosta de cara, assim, se inclina para a pessoa, né? Então, isso tem relação com o nosso passado. E quando a gente olha para as duas histórias, diz, puxa, esse muito difícil desse pessoal aqui se reajustar, se eles lembrassem os que eles fizeram uns aos outros no passado. Então, a gente tem um caso, né, clássico lá do Sigismundo, que vai reencarnar. E quem será o pai dele nessa encarnação? Um homem que ele matou na outra vida para ficar com a esposa dele, que é novamente esposa dele nessa vida atual. Quer dizer, o sujeito matou um amigo para ficar com a esposa do amigo e depois vai retornar como filho desses dois, o homem que ele matou e a mulher que ele tomou do amigo. Você imagina você receber como um filho uma pessoa e ficar lembrando, esse cara me matou e roubou a minha mulher. Como é que se desenvolve isso? Como é que você... a lembrança do sentimento, da situação, de tudo. Então, às vezes você tem ali na família um parente que você sente uma dificuldade de ajustamento, né? Mesmo quando eu era criança, eu tinha uma coisa com meu irmão, assim, se alguém fizesse qualquer coisa com meu irmão, eu ficava muito chateado. Uma vez que meus primos estavam implicando a beça com ele, eu fui pro banheiro, me tranquei, fiquei socando a parede de raiva, porque eu não podia fazer nada com meus primos que eram maiores que eu. E eu fiquei lá batendo na parede de raiva, porque estavam chateando meu irmão. Mas eu era super implicante com a minha irmã.
Eu era muito implicante com a minha irmã. E eu tinha ciúme, porque eu achava que meu pai dava mais atenção. Uma vez meu pai falou, meu filho, eu não gosto mais da sua irmã, eu só me preocupo mais com ela. Aí, na época até fez sentido, mas mais tarde eu pensei assim, mas também se gostar, mas eu não sei o nosso passado. De repente eu sou filho dele uma, duas vidas, a minha irmã pode vir encarnando com ele há 20. Não faz sentido competir. Meu pai me ama, quer meu bem, por que eu vou ficar competindo? Então, quando a gente pensa que essa vida é continuação de várias, que a gente tem muita história aí para trás, isso acerena muito o nosso coração. Isso faz a gente conseguir acreditar que Deus existe, que Ele é bom e que Ele é justo. Porque quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que muita coisa ruim foi feita. E eu certamente não estava encarnando em Marte no passado. Era aqui mesmo, é nessa terra aqui. E certamente não era um anjo. Então, a combinação de todos esses elementos, mas a compreensão disso e a percepção de que a coerência entre os elementos decorre de um estudo sério, de um estudo aprofundado da doutrina espírita. Então, a mim, essas leituras fazem muito sentido, porque elas estão inseridas num contexto mais amplo de ideias que têm coerência interna. Então, às vezes, a ausência da compreensão de um determinado elemento nos faz ter dificuldade de aceitar outro. No final de uma reunião recente da pré-mocidade, nós estávamos falando sobre ambiência, uma menina perguntou sobre aborto. Eu falei, olha, a gente não vai ter tempo agora, no final da reunião, de não te dizer qual é a posição do espiritismo com relação ao aborto. Isso eu posso te dizer em 2 segundos. Eu não vou ter tempo de fazer você entender que essa posição é coerente, faz sentido, é justa, é lógica. Para isso, a gente vai ter que conversar mais longamente. Mas fica tranquila, falei para a jovem, porque nós teremos reunião especificamente sobre esse tema. Eu tenho certeza que a gente vai ter tempo de apresentar os elementos necessários para essa compreensão. Mas o que a gente não pode perder de vista, né, é que nós somos filhos de um pai que nos ama, que deseja o nosso bem. Né? Então, quando eu tinha 20 anos, a única irmã da minha mãe, da minha família, par de pai enorme. Nós somos 33 primos de primeiro grau. Família par de mãe pequenininha. Minha mãe e uma irmã, éramos nós 3 da minha mãe e 2 filhas da minha tia. Minha tia desencarnou de câncer. Eu me lembro que a minha primeira coleção do André Luiz, eu herdei dela. Porque ela, apesar da minha família materna ser de origem protestante, metodistas, a minha tia se converteu ao espiritismo, acreditava profundamente, passou a estudar profundamente o espiritismo e até o último momento dizia que ia ficar boa. Na época, eu achava que era o otimismo que o espiritismo traz, mas hoje eu entendo que ela estava certa mesmo, porque ela não era aquele corpo do qual eu me lembro. Que eu não lembro só do corpo, não. Eu lembro da personalidade, da alegria, da força. Aliás, o meu time é uma herança da minha tia, né? Foi por causa dela. Mas ela, hoje eu entendo, ela ficou boa. Porque o que nós precisamos que se cure é a nossa alma, que é o que nós somos, é o espírito. E às vezes é necessário que o corpo pereça para que a alma se liberte. Então, aquela história que eu comecei citando, do Entre a Terra e o Céu, com aqueles personagens todos, tem um deles, o Júlio, que é um dos 3 amigos que se envolvem com aquela mesma mulher. O Júlio é o que tenta se matar e depois consegue. Ele toma veneno, fica muito mal, mas não morre, depois se taca no rio e aí morre. Ele reencarna nesse grupamento, e muito novo desencarna afogado na praia. Isso gera desentendimentos, né? A madrasta foi negligente, a mãe do Júlio desencarnada fica com raiva da madrasta, fica obsediando ela, isso gera uma série de inconformidades ali. Mas aí o Júlio volta novamente com a mesma família, com o mesmo pai, né, o Amaro, e desencarna de novo com uma doença respiratória ainda muito bebê.
Só numa terceira tentativa, de novo com a mesma família, o mesmo pai amado, aí ele vai vingar, aí ele vai poder crescer, se desenvolver bem. Mas o que acontece? Quando o Júlio comete o suicídio, não que o veneno, a substância, ou as águas do rio tenham feito mal ao seu perispírito, mas o seu desejo de autoaniquilação, seu desejo de se matar, desorganizou o seu perispírito. E isso se expressou na forma de uma ferida no seu corpo perispiritual, que o acompanhou no plano espiritual. Ele, desencarnado, tinha aquela desarmonia no seu perispírito, aquilo lhe fazia mal, aquilo lhe incomodava. Era um sofrimento para ele. Então, encarnar e desencarnar, o corpo serviu como um filtro. Então, é como se ele estivesse transferindo aquela carga negativa para o corpo e se libertando daquela espécie de karma, né? Essa lei de causa e efeito, né? Que ele provocou uma desarmonia em si próprio e precisava resgatar aquilo. Mas o desencarne, que para nós, imagina você conhecer uma família e que tem uma jovenzinha, já adolescente, mas tem um menininho, ele morre. Aí nasce outro menininho, morre. Aí nasce outro, morre 3 vezes. Aí depois, a gente não saberia. Nós não saberíamos, se fôssemos vizinhos dessa família, conhecidos, se fossem parentes nossos. Mas ali era o mesmo espírito voltando. E esse desencarne em eternidade, que pareceria um desastre para todos nós, nossa, que coisa, essa família, mas que desgraça, né? O garoto nasce uma criança, desencarna. Um desencarna afogado, o outro desencarna com a doença ali. Só no terceiro menino que nasce que vai vingar. Mas não era o mesmo espírito, se livrando de uma carga muito negativa ali. E a gente não tem essa visão. Mas, o que tem que ficar para nós? Um dia, nós certamente encontraremos as explicações para todos os sofrimentos que bateram a nossa porta. Um dia nós resgataremos a nossa lembrança, a nossa memória de todas as nossas existências anteriores. Um dia, muito mais fortalecidos, desenvolvidos nas nossas virtudes, mais felizes, mais serenos, mais plenos, vamos, inclusive, agradecer a Deus nos ter permitido essas experiências de dor, mas que nos alçaram a uma condição melhor, assim como eu tenho certeza todos os jogadores foram treinados pelo Bernardinho e chegaram a ser campeões mundiais, devem agradecer pela experiência que tiveram, apesar de terem sofrido muito para chegar lá. Nós chegaremos a essa condição um dia, mas nesse momento o que nós precisamos é confiar em Deus. Manter em nós a fé de que não estamos abandonados aqui nesse grão de areia a volitar pelo universo. Não estamos aqui ao acaso, não estamos abandonados. A nossa vida não é regida por sorte e azar. Nós estamos sob a tutela de um espírito luminar, que é o Cristo, nosso irmão mais velho, a quem Deus nos confiou. Estamos também sob a tutela de Deus, que, através do seu amor, sustenta todo o universo. Temos que ter essa certeza. Deus nos ama a todos e quer a felicidade e o bem de todos. Mas nós temos a nossa parte nessa construção, na construção dessa felicidade. Então, mantenhamos a nossa confiança em Deus. O filho, a criança pequena, nem sempre entende as orientações dos seus pais, mas confia neles. Um dia mais tarde vai entender. Mas mesmo quando pequena, confia nos pais. A criança tem uma coisa que eu acho sensacional. Você briga com a criança e a criança se consola com você. Você briga, ela chora e te abraça. Então, sejamos essas crianças. Pode até Deus deixa a dor bater na nossa porta, a gente pode chorar, mas não deixemos de abraçá-lo. É nele que nós encontraremos o consolo. Porque assim como o pai que briga, mas quer o bem do seu filho, Deus permite a reparação, permite a adversidade, sempre querendo o nosso bem. O pior que nós podemos fazer para nós mesmos é nos revoltarmos contra Deus por não aceitarmos os sofrimentos que batem à nossa porta.
essa é a maneira mais certa de nós cavarmos mais sofrimentos, porque a revolta é má conselheira. Nós vamos tomar resoluções ruins e vamos plantar mais sofrimentos para nós. Então, sejamos como a criança simples, inocente, que leva a bronca do pai, mas se consola abraçando ele e a mãe. Então, que esse exemplo infantil possa inspirar as nossas ações, porque para Deus nós somos crianças ainda, sempre seremos. Alguém colocou alguma coisa aqui com relação ao Bernardinho? Eu me lembro que ele relatou que ele dirigia agora o time masculino e houve um caso com drogas, uma coisa, foi um escândalo na época. Durante a palestra, inclusive, quando na hora de perguntas só queriam falar desse caso, né? Um jogador importante da seleção, campeão e drogas e tal, o Bernardinho fez ele treinar os finais de semana. Mas você pensa, puxa, punição, né? O cara já treina duro a semana inteira, ainda é punido treinando no final de semana. Mas o interessante o Bernardinho impôs que ele treinasse os finais de semana, mas ia treinar com ele. Então, acho que isso também é uma analogia do que acontece conosco. Deus permite que a adversidade bata à nossa porta, de certo modo nos punindo pelos crimes que nós cometemos, mas assim como o Bernardinho que ia final de semana treinar com o seu jogador, Deus está sempre do nosso lado também. Ele não manda a gente ir lá, vai lá enfrentar a adversidade, não. Ele diz, vamos lá enfrentar a adversidade porque ele está conosco todo o tempo. Então tenhamos essa confiança em Deus. Vamos abrir o nosso coração para essa verdade, abraçar essa verdade e seguir mais, então, confiantes, mais serenos. A adversidade é importante para nós, o sofrimento vai bater a nossa porta, mas isso é passageiro. Enfrentando esse momento com tranquilidade, sem revolta, porque a revolta é uma forma de acusar Deus de injustiça, sem revolta, nós certamente estaremos construindo um futuro melhor para nós. E um dia nós vamos olhar para trás e serenamente agradecer a Deus por nos permitir essas experiências importantes para o nosso crescimento. Nós temos muita ajuda, muitos espíritos nos amam, querem o nosso bem, procuram nos inspirar boas ideias. Jesus cuida de nós, Deus nos sustenta a todos. Então, que Deus e Jesus nos abençoem todos os nossos amigos, amigas, nossos irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados, nos quais pensamos nesse momento que passam por sofrimentos e que nós queremos beneficiar, assim como outros espíritos sofredores que podem estar sendo beneficiados agora, durante essa reunião, sendo atendidos pela espiritualidade superior.